Estamos estudando sobre igreja. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Esta interessante carta aos Hebreus fala muito do que se entendia do Antigo Testamento e a nova aliança em Cristo Jesus. Fala de novidade, fala da palavra, fala de fé. Mas aqui ela fala de igreja. Olha o que diz a palavra de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. Oremos. Pai, ensina-nos da tua palavra agora, ainda mais. Fala ao coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Parece que este trecho da carta tinha destinatário. Quem escreveu falava para alguém que ele sabia que estava longe da igreja. Já imaginaram uma coisa dessa? Alguém afastado da igreja? Que absurdo! Por que alguém faria isso na igreja primitiva, em outro tempo ou mesmo hoje? Como alguém ficaria sem igreja? Bem, essa carta, e ela vai se asseverar muito, na realidade não é apenas uma recomendação, é uma ordem. Não deixe de se congregar. É interessante ouvi certo autor que falou: se você está fora da igreja porque diz que lá tem muito pecador, não se preocupe, tem sempre espaço para mais um. E o convite que fazemos, meus irmãos, é refletir sobre igreja nesses dias. E vem a pergunta: igreja para quê? Pergunta que já ouvi, e nem de uma, duas ou três pessoas. Mas é preciso entender a igreja. Bem, ela foi criada por Jesus Cristo. Isso é muito importante. Ele é o cabeça, o fundamento, o princípio, a mensagem da igreja. Tenho insistido nisso. Meus irmãos, a igreja é do Senhor Jesus, não é nossa. Jesus Cristo é o único que está aqui assistindo o culto. Nós todos prestamos culto ao nosso Deus. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ela é formada por pessoas convertidas, regeneradas, mas pecadoras, portanto imperfeitos, que somos nós. Igreja é um lugar para estar, viver e crescer. Estar porque vivemos em comunidade. Estamos aqui uns com os outros em todo o tempo, vivendo em comunidade. E isso já é desafiador por si próprio. É um lugar para viver, porque estamos aqui diante de Deus, estamos diante dos homens. E igreja não é domingo 7:30 da noite. Ser igreja é todos os dias da semana. São todos os dias da semana. E é um lugar para crescer, pois na igreja o crente cresce em maturidade, em espiritualidade e em santidade. A igreja também é o lugar onde se afia a fé e o amor. A igreja é um lugar onde você vai crescer na sua fé. E você vai aprender a amar mais, muito mais. Inclusive quem não te ama. Na igreja celebramos, ensinamos e vivemos Jesus Cristo. Na igreja nos ajudamos mutuamente. A palavra uns aos outros nos traz 25 mandamentos mútuos, como são chamados. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, servi uns aos outros, orai uns pelos outros, e assim sucessivamente. Igreja sempre tem lugar para mais um, sempre. Não importa que estejamos lotados aqui, e em breve estaremos,
vamos fazer mais cultos, vamos abrir mais igrejas. Na igreja do Senhor Jesus sempre tem lugar para mais um. O sonho de todo pastor é, num culto, ele tem que pedir: eu quero convidar os irmãos crentes mais jovens para que saiam da igreja, para que mais visitantes possam entrar. Sempre cabe mais um. Dá diretrizes para a vida moral, ética, espiritual. A igreja também faz isso, e ela é muito boa. Ela prepara cada um de nós para a vida do jeito que é. E podemos listar muitos outros motivos da igreja existir, e porque você deve fazer parte da igreja. Mas o principal é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e faça parte da igreja do Senhor Jesus. Mas aí muitos dizem: mas a igreja pode ter alguns problemas. Será? Bem, eu lhes apresento a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas e a igreja de Laodiceia. A de Corinto era um pecado só. Além de todo tipo de imoralidade, divisões, facções, disputa por poder e acepção de pessoas devido à classe social. A igreja de Gálatas foi advertida porque rapidamente houve um desvio doutrinário. E a igreja de Laodiceia, listada lá em Apocalipse, não tem nem palavras para definir quão ruim ela estava espiritualmente. E na sua avaliação, eu creio que quando Jesus terminou aquela avaliação ali em Apocalipse, ele simplesmente balançou a cabeça negativamente. Igreja também tem problemas, mas ainda assim é igreja. E em Corinto, Paulo teve que falar sobre o amor. Em Gálatas, sobre a importância de viver em Cristo e do fruto do Espírito. E a igreja de Laodiceia foi dada a se arrepender para estar na presença do Senhor. Sim, se a igreja pode ter problemas, isso acontece quando acontecem algumas coisas. Primeiro, quando a igreja perde o foco e ela se desvia do que deveria fazer. É mais ou menos como uma empresa de pesca que vai criar porcos. Desviou completamente do foco. Se valoriza qualquer outra coisa mais que Cristo. Vaidades, gostos pessoais e mesmo alguns pecados. Quando deixa de cumprir a sua missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, quando ninguém quer mudar, melhorar ou amadurecer. Não tem nada pior do que um crente imaturo espiritualmente. Certo autor disse: muitos membros da igreja são engomados e passados, mas não lavados. Interessante expressão. Quando deixa de amar a Deus e ao próximo, quando vira um clube cheia de eventos, mas sem espiritualidade nenhuma, quando se acha autossuficiente e perfeita. Nós não somos perfeitos. Jesus é. E nós vamos buscar a perfeição. Mas quando se acha perfeita, que não tem nada para melhorar, é o início da queda. Quando deixa o mundo influenciar mais do que a Bíblia e o próprio Cristo, e quando o mundo fica tão parecido com a igreja que não há mais distinção. Quando peca, abriga o pecado e deixa pecar, e muitos mais. Sim, a igreja pode ter problemas. E é importante falar isso, porque algumas pessoas usam estes problemas como desculpa para se afastar da igreja. E eu volto ao texto de Hebreus: não deixeis
de vos congregar. Vamos pensar nisso. E outra coisa, pense também que muitas vezes o problema na igreja é você. E por isso precisamos nos autoavaliar, nos arrepender e participar. Isso vale, meus irmãos, para todos nós. Mas veja, em tudo vemos a misericórdia de Deus sobre a vida de cada um e sobre a vida da igreja. Lembre-se que a igreja é um grupo de pecadores arrependidos que servem a Deus. De vez em quando um cai, e nós devemos ajudá-lo a levantar, todas as vezes. Isso é igreja. Ainda sobre isso, e tenho ouvido muitas desculpas que damos por causa da nossa falta de compromisso, eu devo insistir, são desculpas. Desculpa não é justificativa. E outra coisa, nenhuma desculpa que você dê para se afastar da igreja é aceita por Deus, que conhece todas as coisas, conhece a sua vida inclusive, e cada um de nós. É importante, meus irmãos, que assim como há 2000 anos atrás, na época de Hebreus, hoje algumas pessoas estão deixando de participar da igreja, de usufruir de toda a graça, a bênção e a riqueza que é, simplesmente por meras desculpas. Segue algumas delas. Esta igreja não é acolhedora. Às vezes eu ouço muito isso, mas também vejo muitas pessoas que dizem isso, chega depois que o culto começa, sai antes que o culto termina, e fala assim: ninguém fala comigo, ou ninguém liga para mim. E a pergunta é: para quantas pessoas você ligou? Para quantas pessoas você também se deixou conhecer, se abriu? Nem sempre é fácil, depende do temperamento de cada um, mas sem dúvida nenhuma, isso é uma realidade. Não gosto de determinada pessoa. Essa também é uma clássica. Meu irmão, se você vem na igreja por causa dessa pessoa, acredite, você está no lugar errado. A gente vem na igreja por causa de Jesus Cristo. A gente não vem na igreja por causa de pastor, não por causa de membro, nem disso ou daquilo outro. Estamos aqui por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele merece toda a honra e todo o louvor. Por isso estamos na casa dele, casa de oração. Alguns dizem também: eu não vou mudar nunca. Essa é uma das mais tolas afirmações da vida. Lá fora é muito mais divertido. O inferno está cheio dessa diversão. Não tenho tempo para a igreja. Essa é outra clássica dos nossos dias. Tempo sempre é prioridade na vida. Nós dedicamos o domingo ao Senhor e devemos dedicar mais tempo na semana para a nossa própria vida espiritual. Mas como está o seu tempo para Deus? Que desculpa que nós vamos inventar para deixar de estar na casa do Senhor? Eu preciso descansar, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Tempo é prioridade em nossas vidas, e estar na presença dele também. A grama do vizinho é mais verde. E hoje acontece o que nós chamamos de supermercado de igrejas. Eu vou nessa que o louvor é bom, nessa que a mensagem é assim, nessa porque tem tal coisa, nessa porque tem aqui, e vai em várias e não vai em nenhuma. E assiste centenas de mensagens pela internet, e vive um cristianismo superficial, porque sem estar na igreja, acredite, não é cristianismo integral, total, como Cristo nos ensina. Desilusão com a igreja, com algumas experiências negativas que há, meus irmãos. Sim, tem. O apóstolo Paulo lista muitas delas que ele próprio passou, mas ele continuou firme na igreja do nosso Senhor. Não fazem do jeito que gosto. Essa é outra também muito clássica em nossos dias. Não está como eu quero.
não penso como eles, ou outra pior, sou melhor do que eles. Que pena. Mudei meu estilo de vida, essa outra também que temos ouvido muito. Eu mudei o meu estilo de vida, eu estou mais assim, mais assado, eu isso e tudo mais. Ouvi dizer tal coisa, esse ouvir dizer também é outro clássico, que tendo ouvido de fofoca e de outras coisas, deturpa toda a verdade e sai da igreja. Desculpas. Eu fiquei pensando no tempo de Hebreus, quais eram as desculpas, e muitas dessas se encaixam. Muitas dessas. A igreja sofria perseguição, então muitos tinham medo da vida. A igreja sofria com determinados ataques de heresias e as pessoas iam se acostumando. Em Corinto, por exemplo, eles se acostumaram tanto com o mundo, e aquela cidade tão pecaminosa que queriam trazer todo o pecado para dentro da igreja, para ficar igualzinho ao mundo. Sim, meus irmãos, mas ainda assim são apenas desculpas. Cristo tem muito interesse na igreja e em você. E devemos insistir para estarmos juntos. A palavra reunidos aparece muitas vezes quando trata de igreja. A palavra unidade, comunhão, uns aos outros, estarmos juntos e batalharmos juntos, aparece tantas vezes na Bíblia. Sabe por quê? Porque isso era realidade naquele tempo e é realidade hoje também. Igreja é corpo de Cristo. Igreja é estarmos aqui unidos. Às vezes tem algumas rusgas, não tem problema, é igreja, vamos crescer com elas. Vamos ter dificuldades, lutas, não tem problema, vamos continuar, porque Jesus Cristo morreu por você e foi Ele quem criou a igreja. Jesus Cristo te ama e Ele ama a igreja. E é preciso, meus irmãos, ser igreja, participar, viver, estar aqui, juntos adorar e sempre servir. É preciso, e por isso nós precisamos fazer juntos e ser igreja do Senhor Jesus. Não tem igreja perfeita. A nossa aqui não é. Mas convidamos a juntos buscar a perfeição, a direção e tudo o que o Senhor nos mandar. Porque sim, somos igreja do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar.